Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais esse episódio do Med Live. Eu sou Áquila Vasconcelos, criador deste programa digital. Sou marketing, criador de conteúdo e estudante de medicina e eu abordo aqui conteúdos relacionados ao bem-estar e à saúde. Antes de começar o vídeo, antes de apresentar o doutor que está aqui comigo dessa vez aqui em Viçosa do Ceará, eu tô de férias, né? Mas ainda assim eu quero trazer mais conteúdo para vocês e sempre que eu tenho uma oportunidadezinha, eu agarro. E dessa vez eu queria agradecer ao meu patrocinador oficial desse vídeo, que é a escola Gladys Bevilacqua e Baby Gladys, onde a inovação faz parte do nosso cotidiano. Teve a volta às aulas deles agora essa semana e foi um sucesso, viu? Visitei lá a escola, tem quadra nova, vai ter ensino médio agora no próximo ano e teve a repaginada dos uniformes que, ó, ficaram espetaculares. Voltando agora para a apresentação do meu convidado. O tema que eu escolhi para quando surgiu a ideia de conversar com o doutor foi a revalidação dele, que eu achei super importante e na época me incentivou e me inspirou cada vez mais, né? Por isso que eu escolhi o tema do Revalida ao Sucesso. O médico que venceu tudo e agora transforma as vidas com tecnologia de ponta. Eu convidei o doutor, a gente já tentou marcar várias vezes durante vários anos e a agenda de médico sabe como é, né? E eu, como estudante também, tirei as férias para poder tentar trazer esse conteúdo importante para vocês que eu achei. O Dr. Givago Sampaio, ele é médico formado na Barceló, em La Rioja, na Argentina, revalidado no INEP no ano de 2022 e foi de primeira, viu? Fez o ACLS, fez o ATLS, tem imersão em ultrassonografia e acesso venoso com ultrassonografia, é especializado em manejo de anafilaxias, rinite alérgica e imunoterapia. Recebam aí, com uma satisfação imensa, o Dr. Givago Sampaio. Boa tarde, meu amigo. Beleza, é um prazer estar por aqui, né? Realmente a gente demorou muito para chegar até aqui, né? Sim. Foram muitos encontros aí que tentamos fazer, mas conseguimos chegar aqui hoje, né? Que inclusive também fui aluno da Gladys Bevilacqua, certo? Quando criança, lembro que ainda estudei alguns anos por lá, fiz muitos amigos que depois foram para outro colégio, mas enfim. Pois é, eu revalidei, né, no ano de 2022, formei no ano de 2020 e graças a Deus essa trajetória deu certo aqui até hoje, né? E é por isso que eu conheço a história e quis trazer a história para vocês também, que é uma história muito legal, que eu vou contar um pouquinho para vocês como é que foi, né, doutor? Para começar, eu queria perguntar, doutor Givago, antes de tudo, parabéns por essa aprovação no Revalida, né, que foi de primeira, eu acompanhei desde o início do processo, ele foi um dos incentivadores, né, para eu começar a fazer medicina também. E me conta, como é que foi na hora que você recebeu o resultado do Revalida? Como foi essa emoção? Foi um alívio, foi uma euforia ou foi uma mistura das duas coisas juntas? Cara, é uma resposta bem complexa, porque eu não sabia o que falar, o que fazer, o que dizer, né? Nós teremos a oportunidade de contar aqui como mais ou menos foi a trajetória, mas eu posso te dizer que foi uma junção de tudo que é sentimento. Juntou até tristeza, felicidade, com euforia, com tudo, né? Porque é um momento muito feliz da vida da gente, é um momento muito esperado, né? Esperado, né? Eu ia falar. São por muitos anos nós estudamos, passamos por problemas que todos passam, mas cada um tem sua individualidade, longe da família, né? Com tudo, aprendendo outro idioma, né? E aí, quando você chega naquele momento que você recebe o título, você nem sequer acredita, você fica o que é isso, né? Então eu não consigo te definir, mas se for para te dizer, o maior sentimento que eu tive foi, além de felicidade, foi calma. Eu fiquei calmo. Por quê? Porque eu consegui chegar no meu objetivo. E calma não é nem sequer um sentimento em si, né? Sim. Mas, assim, eu só fiquei calmo porque eu pensei, eu disse, eu consegui chegar aqui, né? Então foi basicamente isso. E isso é interessante porque eu sempre conversei com muitos revalidados e eles falam que tem aquela sensação de que a gente se forma fora e só tem a sensação mesmo de realmente ser médico depois da revalidação médica. E realmente você sentiu isso ou não? É, sim, é, sem dúvidas. Eu basicamente, quando peguei o diploma, né? Eu já acompanhava muitos médicos aqui no Brasil
mas realmente eu só fui ter ideia do que era a medicina, né? A medicina baseada em evidência, a medicina aplicada na prática, né? A partir do momento que eu comecei a trabalhar e que eu comecei a usar o meu CRM. Porque quando você já começa ali a você tomar as decisões, você não tem alguém que perguntar assim, você começa a ter que se virar nos A 30 e lembrar, responsabilidade é a sua, né? responsabilidade é bem maior. Então, sim, a resposta é mais curta é que você só Hum, aprende mesmo depois que você está ali, né? é validado, né? Revalidado. Doutor, e durante esse processo da sua revalidação, o que foi mais desafiador para você? Foi a parte da teórica, a parte da prática, ou unir os dois, porque a gente sabe que a segunda fase ela é muito pesada, né? A gente tem que unir a prática com a teórica. O que foi mais desafiador para você? Mais desafiador no meu caso foi a primeira fase, porque eu até hoje tenho muita dificuldade com provas objetivas, né? A parte discursiva da prova foi aonde eu fui melhor, assim, né? Eu tive a melhor pontuação lá e que me ajudou muito com a parte objetiva, né? É, E a segunda fase, ela é mais uma fase de resistência mesmo, porque você passa muito tempo ali preso. Nós chegamos no período da manhã, fomos sair já era à noite, né? Minha turma, como é pelo nome, Sim. é J, né? Fiquei logo no final, tudo. Foi a última turma a entrar. Então, era mais uma questão de resistência, porque a partir do momento que você está ali conversando, que é um ator, né, que fica na frente, conversando com um ator, você lê o caso clínico, você relembra tudo que foi treinado, né? Então, eu tive muita dificuldade na primeira fase. Não foi por falta de estudo, porque eu estudei pra caramba. Uhum. Foi mesmo assim uma questão de dificuldade mesmo com a questão de prova objetiva. Eu conheço muita gente também que realmente na faculdade tem essa dificuldade com a prova escrita e objetiva, e quando é na prática, desenrola Enrola tudo, tudo. sabe? Agora, sobre o cronograma de estudo sobre a sua prova de revalidação, você seguiu um cronograma fixo ou você criou algo assim que imaginou sobre quantas matérias eu tenho que estudar, quantas disciplinas eu tenho que fazer por dia, como foi sua rotina? Nós já tínhamos uma rotina de faculdade, né? A faculdade ela exigia muito uma rotina de estudos durante todos os anos. Realmente, se for para eu lembrar um ano que foi mais tranquilo na faculdade, foi o primeiro ano assim que nós tivemos lá. Depois disso, não teve um dia que a gente podia parar de estudar. Mas em questão de cronograma, né? Eu lembro que eu não fiz nenhum curso em específico, assim, via vídeos, né? Conversava com colegas para a primeira fase. Eu estudava mesmo em casa, via vídeos de internet, tudo, e me organizava com os temas, assim como eu fazia na faculdade. E uma coisa que me ajudou muito na época, principalmente para tomar esse caminho, né, conseguir focar bem, foi porque eu montei um curso, né, online na época, e eu tinha que estudar para dar aula, né, era de clínica médica. Uhum. E aí, estudando, eu fui criando aquele hábito de estar resolvendo questão, de estar explicando a questão, né? Então, eu me baseava em cima disso. Eu dividia por matérias, por exemplo, na clínica médica, a gastroenterologia, a pneumologia, né? E eu dividi os temas principais relacionados àquela prova. Além disso, para a primeira fase, eu treinava muito prova, as próprias provas do Revalida, né? E outras provas em geral também, porque as pessoas se prendem muito. Não, vou resolver só a prova do Revalida. Ah, mas a prova, não sei, vou botar outra aqui, da USP São Paulo, não vai cair nenhuma questão. Poxa, mas se você for ver lá, é o mesmo tema que pergunta, às vezes aqui. O infarto agudo do miocárdio que pergunta em uma, é o mesmo infarto agudo do miocárdio que pergunta na outra. Então, sempre mesclava, né, nisso. E para a segunda fase, eu tive a honra de conhecer alguns colegas, não pessoalmente, mas por internet. Por um acaso, nós tivemos lá, teve uma publicação do Revalida, e os colegas começaram a colocar, né, nos comentários assim, alguém quer montar grupo de estudo e tal. E aí eu conheci três anjos, né, na época, e eles, não, vamos com a gente aqui. Aí eu fui, trouxe o Yuri, meu tio Sim. também, que também é revalidado, né? Uhum. Apresentei ele para a galera e nós ficamos estudando online a segunda fase. Aí nós pegávamos os checklists
e marcávamos, né, dias na semana. Quanto mais ia se aproximando da prova, mais curto os dias de estudo, né? Assim, ou seja, no sentido de que, quando nós começamos, a cada 4 dias nós fazíamos alguns checklists. Então ia se aproximando. Chegou uma hora que era todo dia, todo dia. Era de 20, 25, às vezes 30 checklists ali entre todos, né? E a ideia era um avaliando o outro. E no final, eu me lembro bem, eu meus dois tios, né, que revalidaram, que é o Thiago e o Yuri, junto comigo, além do Pedro, né, que tá até aqui com a gente, mas o Thiago e o Yuri foram na mesma época que eu. Nós nos juntamos num apartamento lá em Fortaleza, a segunda fase foi lá, e eu olhei para os meninos e disse assim, cara, bora fazer como se tivesse na prova. Fica dentro do quarto, a gente arma aqui o caso clínico e um vai ser o ator. Disse assim, mas sem brincadeira, né? Claro. Aí ia seguindo o checklist, nós colocávamos, marcava o tempo, então nós simulamos quase 100% da prova, né? Disse assim, ó, pelo menos com o tempo nós iremos chegar. Sim, Então isso foi é interessante mesmo. Porque já treina até a parte da ansiedade também, né? Sem Que é o dúvidas. que pega muito na segunda fase. Sem dúvidas. E você falou aí sobre os vídeos que você faz pro YouTube. Eu fui uma das pessoas que assisti na época que eu tava fazendo cardiologia, os vídeos de infarto, como diagnosticar arritmias também. E foi maravilhoso pra mim na época da cardiologia. Mas uma pergunta. Muita gente desanima com o Revalida por achar que é impossível. Qual seria o seu conselho direto e honesto para quem ainda está pensando? Na verdade, para quem ainda está pensando se vai fazer o Revalida ou não. Eu acho que é para aquela fase, eu transfiro para o Brasil, não transfiro, porque hoje está muito aberto aqui, né? Primeira coisa, né? Eu acho que eu falei isso para você lá antes de você começar a faculdade. Eu disse para você assim: comece a faculdade, continue e depois termine. Depois, se você terminar, você pensa no Revalida. Sim. Por que que eu falo isso? Porque eu vejo muita gente, e aí eu tenho que dividir esses 3 pontos. O primeiro ponto é o antes da faculdade. Poxa, se tu não começou, por que tá pensando no Revalida ainda? Né? Então, começa a faculdade. Segundo ponto, tô no meio da faculdade, quero transferir? Olha, se você tiver condição e for o melhor para sua cabeça, para sua vida e você tiver condição, faça, não tem problema, beleza, tudo bem. Agora, eu aconselho, se você estiver se dando bem com a metodologia da sua faculdade, você tiver um ritmo de estudo já, e você estiver encaminhado, não tem porquê. Continua onde você está. E para quem está no final, né, da faculdade, ou que já formou e ainda está nessa decisão, eu acho que isso eu não consigo definir em si, porque depende também de como a pessoa está naquele momento, né? Porque eu tive muitos amigos, tinha amigos de 40 anos, de 45 anos, estavam formando. Tinha uma senhora lá, que ela foi embora até para o Paraguai na época, que ela tinha 53 anos. Ela estudava comigo. Então ela terminou e ela não revalidou direto, porque ela tinha que trabalhar, tinha que se sustentar, tinha filho já tal. Enfim, né? Então depende muito do que a pessoa esteja naquele momento. Mas a pessoa que, por exemplo, não tem filho, e é novo, é jovem, cara, tenta o revalida. Vai lá, faz a prova, a experiência da prova, ela te dá muito conhecimento, ela te dá muita coragem, sabe assim? Porque você acaba aprendendo coisas que não vão te ensinar na prática e que nem sequer te ensinaram na faculdade. Você vai ter que aprender por si só, ali, lendo, relendo, perguntando aos colegas, né? Fazendo a anamnese do paciente. Hoje, muita coisa que eu utilizo no meu atendimento clínico, eu aprendi lá, quando eu fiz principalmente a segunda fase do Revalida, né? Então, resumidamente, é isso. Eu entendi. E ele falou realmente isso pra mim no início da faculdade e eu segui muito à risca, sabe? Tanto que eu agora vou iniciar o 10º semestre e agora que eu vou começar a pensar no Revalida, porque eu acho que já tá começando a ter um molde e uma forma que pra mim já vai ser válido começar a estudar. Eu até hoje nunca fiz uma prova da Revalida, por exemplo. Porque eu não me sentia pronto, por exemplo. Eu nunca tinha feito ginecologia e obstetrícia. E eu ia pegar a questão e não ia saber nem para onde ir. Então eu preferi esperar para ter uma bagagem boa para poder fazer. Inclusive agora, vou começar com a Rádio Revalida, né? O nosso Trilha Revalida,
que é tipo um extensivo que vai me ajudar com esses assuntos mais grandes, maiores, e aí ele vai enxugar e me entregar mais. O mais grande dele espanhol aí, quase essa. Isso mesmo. E aí, a partir de agosto, é que eu vou começar a estar fazendo o processo de revalidação, o processo de início, né, com a Hard Work. E aí eu fico muito feliz que eles estão do meu lado. Eu estudei muito pela Hard Work também. Eu lembro que o Fico Fabrício feliz, eu vi Valois, isso, né? viu? O Fabrício Valois, eu via muitos vídeos dele antigamente, né? E muita coisa eu lembro que ele postou um vídeo, eu acho que foi de tromboembolismo pulmonar. Aham. Ele é Ele pneumologista, né? ele colocou assim não tem aquela menina do Exorcista, né? O vídeo da menina do Exorcista. Aí ele meio que disse assim, ó, o paciente tá com trombo e do nada, ó, puf, aí a menina do Exorcista aparecia, né? Aí Você não esquece nunca mais. é verdade, né? Você não esquece É nunca mais. assim. Pessoal, vou aproveitar essa pausa agora para chamar você que tá aí sentadinho assistindo o vídeo, para se inscrever no canal, para curtir, para comentar, porque a gente vai estar lá no chat respondendo as perguntas que o pessoal vai estar mandando ali, né, doutor? Show. Eu espero que a gente esteja. Vamos estar. Viu? Próxima pergunta. Depois da sua aprovação na prova do Revalida, como foi a sua entrada no mercado do trabalho brasileiro? As portas, elas se abrem realmente rápido, que é o que a gente espera, né? Ou ainda rola aquela resistência que eu já ouvi falar de médico formado no exterior? Sim, rola uma resistência. Graças a Deus eu tive padrinhos, né? Um deles está aqui, né? O Dr. Pedro aqui. Que vocês já conhecem, né? Já gravou comigo no pois canal também. isso. Tá lá no Instagram. Vou deixar aqui o link para vocês aqui embaixo. Para quem não assistiu, foi o episódio número 1 do MedLive. Dr. Pedro Jonatas, ginecologista e obstetra. E a entrevista ficou bem legal. Isso aí. E além de ele, como um grande padrinho, um grande professor, né? A gente tomou como base, assim, pra gente, teve a doutora Caterina, né? Que a doutora Caterina, ela foi minha madrinha de carteirinha, assim, assinada daqui de Viçosa, né? Ela abriu as portas para mim, inicialmente, me ensinou muita coisa também ali, e aí eu consegui ir entrando aos poucos, né? Não vou te dizer que foi fácil inicialmente, e tem que ter um pouco de sorte do momento que você está, de onde você está, certo? Porque inicialmente, para você entrar, realmente você tem que ter um contato e tem que ter sorte de manter isso dali. E depois é trabalho, cara. Se você fizer um bom trabalho, a equipe de enfermagem vai gostar de você, os pacientes vão gostar, perdão, os médicos irão gostar de você, você vai demonstrar que você é um bom profissional. Porém, em relação a você ter formado no exterior, isso ainda gera, pelo menos comigo, ainda gerou um pouquinho de conflito ali entre alguns pacientes, alguns colegas que olhavam, falavam uma coisinha e outra. Porém, eu acho que hoje isso está sendo quebrado, sabe? Porque eu acho que com muitos brasileiros começaram a descobrir, né, esse mundo do exterior, tudo, e muitos brasileiros estão vindo revalidar aqui no Brasil. E eu vou te dizer que, cara, tem gente muito boa, né? Então, assim, eu acho que hoje já não está tendo tanto, né? Até uns 3, 4 anos atrás, realmente estava, ainda tinha aquele pouquinho não vou te dizer nenhum preconceito, mas um certo, Resistência. uma resistência ali, era. Uma dúvida, né? Uma dúvida, era Mas essa eu acho que palavra. até agora com a prova do Enamed, que os médicos brasileiros vão ter que começar a fazer a prova também, que é uma prova que vai ser no dia da prova do Revalida. E aí tem as hipóteses aqui que vai ser a mesma prova. Inclusive eu assisti na live do Dr. Fabrício Valois, ele falando que tem essa possibilidade, né, de ser a mesma prova e o que você vai poder fazer com a nota. Ainda vai ser descoberto agora depois desse edital, né, dessa prova que vai acontecer. Doutor, você teve que adaptar a sua conduta clínica ou a linguagem médica, né, para atender um paciente brasileiro, porque a gente sabe que a gente aprende com outra rotina médica, outros sistemas de saúde no exterior. E aí trazendo para a realidade do Brasil. Quanto à conduta, eu não modifiquei quase nada, certo? A conduta médica, ela continua sendo a mesma, certo? Mas quanto à linguagem médica, eu tive que mudar, assim, até por conta do espanhol, sabe?
No espanhol, tinham palavras que eu chegava aqui, atender o paciente, eu falava uma palavra em espanhol para ele, Uhum. e ele acabava não entendendo assim, eu, vale, meu Deus, eu disse desculpa, tal, aí mudava ali, né? Hoje já estou mais adaptado, assim, né? Porém, Desculpa só lhe interromper. tá, Depois de formado, são 3 anos? 2022, Três 2022, anos. 3 anos Ainda é atuando, né? considerado um recém-formado, né, doutor? Já passou dessa Exatamente, fase. pois é, não, a gente sempre, eu acho que é recém-formado para sempre, porque Sim. sempre vai aprendendo, né, Porque coisa tem nova essa aí, história, né? Não, ainda é recém-formado. A gente não sabe até quando é recém-formado. Aqui, pois 5 é, um anos. negócio assim. Aí voltando, a questão de diferença mesmo de lá, teve a questão do SUS, né? Preventivo, acho que todo mundo tem dificuldade, até porque por ser muita matéria e muito estudo, mas depois que você vai aprendendo aquele manejo da preventiva ali, do SUS, né? O que não tem na Argentina, por exemplo, e acho que também não tem no Paraguai, nada parecido, Não, tem né? não. Não tem algo parecido. Pois é. É, mas foi mais essa questão de entender mesmo essa questão do manejo do SUS, né? Dos princípios do SUS, tudo, como aplicar. Hoje, inclusive, hoje eu estou trabalhando no Mais Médico, né? Aqui em Viçosa. E eu aplico demais, demais mesmo, essa questão do SUS, dos princípios do SUS, né? Universalidade, equidade, integralidade, acesso ao cuidado, né? Acessibilidade, enfim, tudo isso eu vejo muito no sistema PEC hoje, coisa que não tinha lá, certo? Sim. Então, eu acho que essas foram as As diferenças mesmo, dificuldades, né? certo? Doutor, agora vamos entrar num assunto que eu tava super curioso para fazer, porque eu vi que você tava trabalhando com isso, aí eu disse assim, não, vou ter que falar disso aí também, porque para mim é algo novo. Eu nunca nem vi na faculdade, porque a gente trabalha num sistema mais restrito de acesso, né? E aí, quando a gente fala do click test, eu queria entender o que que é, como é que funciona. E a diferença principal desse click test, que para quem não sabe é um teste alérgico, né? Para os testes tradicionais, né? E aí, enquanto ele responde, vou estar passando imagens aí para vocês de como é que funciona o click test, tá? Pronto. O prick test, como você falou, ele é um teste alérgico, certo? Onde você pega extratos de proteínas, né? Por exemplo, de mosquito, de barata, de camarão, pólens, ácaros, né? E aí você faz uma reação no braço do paciente, o que você vai colocar nas imagens para o pessoal ver, né? Você gera essa reação no braço do paciente sem perfurar, sem ter contato com sangue, nada disso. É Bem subcutâneo mesmo. local, né? Exatamente. E aí, se o paciente ele vier a ter uma reação contra aquele extrato, resumidamente falando, né, ele tem uma sensibilidade àquele tipo de proteína, ele gera uma reação imunológica e a gente consegue de forma específica diagnosticar qual é o antígeno que está gerando aquela reação, né? Diferente, por exemplo, dos outros testes, que eu acho que os tradicionais, se você quiser, é aquele de sangue, né? Isso. O IgE total. Hum. O IgE total, ele vai dizer que o paciente está com a parte imunológica dele elevada naquele momento, ou seja, tem uma atividade alérgica e inflamatória naquele momento. Agora, ele não diz de forma específica o que é, a não ser que você solicite, né, de forma específica. Mas o prick test ele consegue dar esse direcionamento, né? Detectar, né? E, Exatamente. doutor, de forma prática, assim, pra gente que trabalha no hospital, né? Como que esse teste pode ajudar? Sim, eu explico muito isso no meu Instagram. Eu boto os relatos de caso. Que inclusive vai estar aqui na legenda, tá? Quem quiser seguir também o doutor. Tá aí. Eu boto os relatos de caso onde os pacientes. Eu tive um paciente agora, inclusive, posso usar ele até de exemplo. Ele chegou e disse assim para mim: olha, dia 28, agora do mês anterior, ele entrou na anafilaxia, né? Teve uma reação alérgica muito forte, entrou na anafilaxia. E foi direcionado para o hospital, fez adrenalina, intramuscular, prometazina, dexametasona e tal, todo o protocolo direitinho, Sim. e aí foi melhorando. E ele disse, olha, eu não sei o que é que está causando isso. E aí eu fiz toda a evolução clínica dele e fiz a bateria de 16 exames, né? Na verdade são 14 exames, porque você tem o teste positivo e o negativo para o teste estar válido, né? Ok.
Então são 14 exames e o dele deu positivo para os 3 tipos de ácaro, só que deu positivo para mosquito, barata e camarão. E aí, explorando a história clínica dele, ele disse que mora no sítio, que trabalha com a questão de planta, tudo, e aí estava voltando para casa, muito contato com o mosquito ali, e aí, enfim, pode ter tido ali a picada do bicho e teve a reação. Não é tão comum de acontecer, né, para chegar na anafilaxia, assim, nesse caso específico, tá? Mas pode acontecer sim. Então, o caso dele, nós descobrimos que essa era a causa base, então eu passei repelente para ele usar, né? Passei outras medicações porque ele ainda estava naquele processo, não de crise, mas ele estava saindo da crise. E ele também tinha até uma dermatite no membro inferior dele, aquela dermatite contato, né? Que também foi tratada, né? Com cremes, tudo. Então foi bem direcionado, era um quadro bem florido, mas eu consegui especificar, direcionar o tratamento dele. E aí, respondendo sua pergunta, com o Prick Test, nós conseguimos direcionar o tratamento do paciente de forma mais específica, objetiva, né? Doutor, e a experiência do paciente no Prick Test? Ele é um teste indolor, porque a gente sabe que a alergia é uma coisa que incomoda, né? E a gente fazer esse teste, realmente ele incomoda, e o resultado dele é automático, né? Na hora, na verdade. O teste ele não dói, ele coça. Que realmente é uma reação alérgica local ali. Ele coça um bocado até, em criança, inclusive, nós temos que fazer nas costas e orientar as mães a esperar um pouquinho, não deixar o menino ficar se esfregando ali na parede para coçar. E ele sai, o resultado ele sai de 15 a 20 minutos, né? É rapidinho ali, na hora. Doutor, na sua visão, todo mundo, esse deveria ser um teste generalizado para os pacientes que têm esse problema alérgico, ou realmente só em casos específicos mesmo? Depende. Depende do tipo de paciente que você está lidando. Por isso que em todas as minhas consultas, eu sempre primeiro, o paciente eu vejo que ele chega e eu acho que ele quer logo fazer o teste. Só que eu vou primeiro fazer a anamnese, vou fazer o exame físico, tenho que entender o que está acontecendo, porque eu também não posso sair fazendo só o teste em todo mundo, porque eu também não concordo com isso. Eu tenho que primeiro avaliar, e aí se eu vejo que realmente há necessidade da realização do teste, aí eu vou e faço. Entendi. Certo? Como foi o caso desse paciente que te falei. Perfeito. Doutor, ainda agora falando do Prick Test, onde que a gente pode fazer esse teste aqui? Em Viçosa ou em outras cidades aqui perto, né, que o senhor atende? Aqui em Viçosa, eu estou trabalhando na Clínica Riso, que fica ali perto da padaria Sampaio, né, perto da Boticário. E eu faço todos os testes lá, né? E agora a gente vai para uma parte que eu estava ansioso, que realmente já é a finalização. Que são perguntinhas rápidas, tá? Não precisa responder muito elaborado, não. Só respondinhas. Eu sou um pouco prolixo, viu? Que a gente já não vai estender muito. Doutor, curso que te ajudou na preparação médica? Rador com medicina. Eu sabia que ele ia dizer isso. Mentira, não sabia não, viu? Momento mais tenso no Revalida. Nossa, terminou depois da segunda fase, lembra? Depois da segunda fase. Terrível. Resultado da segunda fase. Eu fiz rápido. Eu sou bem prolixo, mas rápido. Pode explicar. Eu tive que fazer recurso, cara. Sim. Porque faltou, minha filha, foi o quê? 1,5 ponto? Foi 1,5 ponto. Faltou. Caraca, eu chorei horrores. Essa aqui viu, eu maluco aqui. Eu imagino. Mas assim, foi essa parte. Essa parte foi horrível. Entendi. Um hábito que você não abre mão na rotina médica? A anamnese e exame físico. Anamnese e exame físico. Importante. História clínica, né? É história clínica. O que te faz continuar na medicina mesmo nos tempos difíceis? Olha, tem um pouco de ego, mas não ego na maldade. Poxa, eu tô ali para fazer o meu trabalho, entende? Eu gosto daquilo. Eu gosto da ciência que é aplicada ali. E, cara, eu acho que se resumisse em gostar de fazer o que faz, sabe? Eu nunca me vi em outra profissão, não. Desde pequeno, eu quis ser isso e eu fui atrás, né? É mais um gostar mesmo, sabe? O amor, né? O pessoal fala que a medicina por amor é meio
clichê, né? Pois é. Mas eu, inclusive, essa semana eu tava falando com meu pai, né? O quanto é inspirador a gente ter um paciente que não sabe o que fazer em determinada situação e a gente, com uma palavra, dizer assim, um direcionamento, na verdade. Investiga e dá aquele direcionamento. E quando o paciente ele tem o ok, ou a cura, é tão... É realmente algo que não tem preço, não tem valor, né? Doutor Divago, queria lhe agradecer por esse papo tão inspirador e tão cheio de conteúdo, né? Que eu tenho certeza que a galera que está assistindo vai gostar. Porque é muito importante a gente estar do lado de pessoas que tenham sucesso e de que inspirem a gente a um norte de luz, né? Para onde a gente consiga enxergar. Então, muito obrigado. Deixa a mensagem final para o senhor agradecer também e deixar o seu recado para a galera. Eu agradeço a você, né? Como falamos no início, demorou um bocado de tempo, mas a gente conseguiu. Agradeço sempre sua atenção também, você é maravilhoso. E, assim, o que eu tenho a deixar de reflexão e de orientação é que não desistam, né? Não desistam daquilo que vocês têm como objetivo na vida. Decidam, sigam e não pensem em desistir a nenhum momento, porque sempre com o tempo as coisas vão se consertando. E além disso, eu tenho uma coisa muito importante na minha vida, que é a minha família, né? Minha família, meus amigos, e a todo momento eu sempre me apeguei muito à minha família, certo? E isso era uma das coisas que mais me dava força para continuar, que era o voltar para o Brasil e dizer, olha, eu consegui fazer isso daqui, né? Então, se apeguem à família de vocês, abracem os familiares, peçam a Deus muita iluminação. Tive muita iluminação divina em todo. Teve um momento que eu pedi a Deus que me desse uma luz e eu vi uma flor e eu disse, cara, tá aqui, né? Então, assim, se apeguem muito a Deus, leiam muito a Bíblia, peçam, enfim, sabedoria e acho que é esse o resumo. Dependendo da sua espiritualidade, se apegue a ela, exatamente. Né? E além disso, estudem muito, porque só pedir não vai lhe dar resultados, você tem que fazer por onde. Está pronto, né? Exatamente, esteja pronto e se prepare, conheça, tem um livro do Sun Tzu, né, que diz, conheça o teu inimigo mais do que a ti mesmo, porque se você tiver 100 batalhas, a 100 você vencerá, caso contrário, você perderá todas, né? Então, assim, estude, vá pelo Hard Work Medicina, que é um curso excelente. Lembro quando iniciou, hoje está muito mais avançado, tem muito mais coisas lá, que você pode entrar em mais detalhes sobre isso. Pessoal, agradeço vocês, obrigado pela atenção. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi mais um Med Live. Eu me chamo Águila Vasconcelos e a gente se vê na próxima.